Três projetos de poder global em disputa. Olavo de Carvalho. Palavras mudam de sentido, de peso e de valor conforme as situações de discurso. Ao entrar neste debate, devo esclarecer, antes de tudo, que não se trata de um debate de maneira alguma. A ideia mesma de debate pressupõe tanto uma simetria oposta entre os contentores, do ponto de vista das suas convicções, quanto a alguma simetria direta dos seus respectivos estatutos socioprofissionais. Intelectuais discutem com intelectuais, políticos com políticos, educadores com educadores, pregadores da religião com pregadores do ateísmo, e assim por diante. Quanto às convicções, se por esse termo entendermos tão somente afirmações gerais sobre a estrutura da realidade, as minhas não diferem das do professor Dugin, em muitos pontos essenciais. Ele crê em Deus, eu também. Ele acha viável numa metafísica do absoluto, eu também. Ele aposta num sentido da vida, eu também. Ele entende as tradições, a pátria, a família como valores que devem ser preservados acima de supostas conveniências econômico-administrativas, eu também. Ele vê com horror o projeto globalista dos Rockefeller e Soros, eu também. Não há como articular um debate entre pessoas que estão de acordo. Do ponto de vista das posições reais que ocupamos na sociedade, ao contrário, nossas diferenças são tantas, tão abissais e tão irredutíveis, que a proposta mesma de colocar-nos face a face é de uma incongruência um tanto cômica. Eu sou apenas um filósofo, escritor e professor empenhado na busca do que me parece ser a verdade e na educação de um círculo de pessoas que tem a amabilidade de prestar atenção ao que eu digo. Nem essas pessoas, nem eu mesmo exercemos qualquer cargo público. Não temos nenhuma influência na política nacional, menos ainda mundial. Não temos sequer a ambição, muito menos um projeto explícito de mudar o curso da história, seja ele qual for. Nossa única esperança é conhecer a realidade, até a medida máxima das nossas forças, e em um dia deixar esta vida cientes de que não vivemos de ilusões e auto-enganos. Não nos deixamos enganar e corromper pelo príncipe deste mundo, nem mesmo pelas promessas dos ideólogos servos dele. Na hierarquia do poder vigente no meu país, minha opinião não conta pra nada, exceto talvez como anti-exemplo e encarnação do mal absoluto, o que muito me satisfaz. No meu país de residência, o governo me considera, na mais hiperbólica das hipóteses, um excêntrico inofensivo. Nenhum partido político, movimento de massas, instituição governamental, igreja ou seita religiosa me tem na conta de seu mentor, de modo que posso opinar à vontade e mudar de opinião quantas vezes me pareça, sem que isto tenha consequências práticas devastadoras para além da minha modesta esfera de exigência pessoal. Já o professor Dugin, filho de um oficial da KGB e mentor político de um homem que é a própria KGB encarnada, é o criador e orientador de um dos planos geopolíticos mais abrangentes e ambiciosos de todos os tempos. Plano adotado e seguido o mais fielmente possível por uma nação que tem o maior exército do mundo, o mais eficiente e ousado serviço secreto e uma rede de alianças que se estende por 4 continentes. Dizer que o professor Dugin está no centro e no poder, e no topo de poder, é uma simples questão de realismo. Para realizar seus planos, ele conta com o braço armado de Vladimir Putin, os exércitos da Rússia e da China e todas as organizações terroristas do Oriente Médio, além de praticamente todos os movimentos esquerdistas, fascistas e neonazistas que hoje se colocam sob a bandeira do seu projeto eurasiano. Eu, além de não ter plano nenhum, nem mesmo para minha própria aposentadoria, conto apenas em matéria de recursos bélicos com meu cachorro Big Mac e uma velha espingarda de caça. Essa tremenda diferença existencial que as fotos anexas ilustram faz com que nossas opiniões, mesmo quanto suas expressões verbais coincidem letra por letra, acabem significando coisas totalmente diversas no quadro de nossas metas respectivas. As respostas às perguntas que inspiram esse debate mostrarão isso, espero tão claramente quanto as fotos. As perguntas são: quais são os atores em cena e qual a posição do Zewa no cenário? Quanto à primeira pergunta, desconto o cristianismo católico e protestante.
descontado o cristianismo católico e protestante, do qual falarei mais tarde. As forças históricas que hoje disputam o poder no mundo articulam-se em 3 projetos de dominação global, que vou denominar provisoriamente russo-chinês ocidental, às vezes chamado erroneamente anglo-americano e islâmico. Russo, ocidental e islâmico. Cada um tem uma história bem documentada, mostrando suas origens remotas, as transformações que sofreu ao longo do tempo e o estado atual de sua implementação. Os agentes que hoje os personificam são, respectivamente, a elite governante da Rússia e da China, especialmente os serviços secretos desses 2 países, a elite financeira ocidental, tal como apresentada especialmente no Clube Bilderberg, no Conselho de Relações Exteriores e na Comissão Trilateral. Terceiro, a Fraternidade Islâmica, as lideranças religiosas de vários países islâmicos e também alguns governos de países muçulmanos. Desses 3 agentes, só o primeiro pode ser concebido em termos estritamente geopolíticos, já que seus planos e ações correspondem a interesses nacionais e bem regionados, bem definidos. O segundo, que está mais avançado na consensuação de seus planos de governo mundial, coloca-se explicitamente acima de quaisquer interesses nacionais, inclusive os dos países onde se originou e que lhe servem de base de operações. No terceiro, eventuais conflitos de interesse entre os governos nacionais e o objetivo maior do califado universal acabam sempre resolvidos em favor deste último, que, embora só exista atualmente como ideal, tem sua autoridade simbólica fundada em mandamentos corânicos, que nenhum governo islâmico ousaria contrariar de frente. As concepções de poder global que esses 3 agentes se esforçam para realizar são muito diferentes entre si, porque brotam de inspirações ideológicas heterogêneas e às vezes incompatíveis. Não se trata, portanto, de forças similares, de espécies do mesmo gênero. Não lutam pelos mesmos objetivos, e quando ocasionalmente recorrem às mesmas armas, por exemplo, a guerra econômica, fazem-no em contextos estratégicos diferentes, onde o emprego dessas armas não atende necessariamente aos mesmos objetivos. Embora nominalmente as relações entre eles sejam de competição e disputa, às vezes até militar, existem imensas zonas de fusão e colaboração, ainda que móveis e cambiantes. Este fenômeno desorienta os observadores, produzindo toda sorte de interpretações deslocadas e fantasiosas, algumas sobre a forma de teorias da conspiração, outras com contestações realistas e científicas dessas teorias. Boa parte da nebulosidade do quadro mundial é produzida por um fator mais ou menos constante. Cada um dos 3 agentes tende a interpretar nos seus próprios termos os planos e ações dos outros 2, em parte para fins de propaganda, em parte por genuína incompreensão. As análises estratégicas de parte a parte refletem cada uma o viés ideológico que lhe é próprio, ainda que tentando levar em conta a totalidade dos fatores disponíveis. O esquema russo-chinês privilegia o ponto de vista geopolítico e militar, o ocidental o ponto de vista econômico, o islâmico a disputa de religiões. Essa diferença reflete por sua vez a composição sociológica das classes dominantes nas áreas geográficas respectivas. Oriunda da nomenclatura comunista, a classe dominante russo-chinesa compõe-se essencialmente de burocratas, agentes dos serviços de inteligência e oficiais militares. Segundo, o predomínio dos financistas e banqueiros internacionais no establishment ocidental é demasiado conhecido para que seja necessário insistir sobre isso. Terceiro, nos vários países do complexo islâmico, a autoridade do governante depende substancialmente da aprovação da Umma, a comunidade multitudinária dos intérpretes categorizados da religião tradicional, embora haja ali uma grande variedade de situações internas. Não é exagerado descrever como teocrática a estrutura do poder dominante. Assim, pela primeira vez na história do mundo, as 3 modalidades essenciais do poder, político, militar, econômico e religioso,
se encontram personificadas em blocos supranacionais distintos, cada qual com seus planos de dominação mundial e seus modos de ação peculiares. Isso não quer dizer que cada um deles não se atue em todos os frontes, mas apenas em suas respectivas visões históricas e estratégicas são delimitadas, em última instância, pela modalidade de poder que representam. Não é exagero dizer que o mundo de hoje é objeto de uma disputa entre militares, banqueiros e pregadores. Embora nas discussões concorrentes esses três blocos sejam quase que invariavelmente designados pelo nome de nações, estados e governos. Descrever a relação entre eles em termos de uma disputa entre nações ou interesses nacionais é um hábito residual da antiga geopolítica que não ajuda em nada a compreender a situação de hoje. Só no caso russo-chinês, o projeto globalista corresponde simetricamente aos interesses nacionais e os agentes principais são os respectivos estados e governos. Isso acontece pela simples razão de que o regime comunista, vigorando ali por décadas, dissolveu ou eliminou todos os demais agentes possíveis. A elite globalista da Rússia e da China são os governos desses dois países. Já a elite globalista do Ocidente não representa nenhum interesse nacional e não se identifica com nenhum estado ou governo em particular, embora domine muitos deles. Ao contrário, quando seus interesses colidem com os das suas nações de origem, e isso acontece necessariamente, ela não hesita em voltar-se contra a própria pátria, subjugá-la, se é preciso, destruí-la. Os globalistas islâmicos atendem, em princípio, a interesses gerais de todos os estados muçulmanos, unidos no grande projeto do Califado Universal. Divergências produzidas por choques de interesses nacionais, como por exemplo entre o Irã e a Arábia Saudita, não têm sido suficientes para abrir feridas insanáveis na unidade do projeto islâmico de longo prazo. A Fraternidade Islâmica, condutora maior do processo, é uma organização transnacional. Ela governa alguns países, em outros está na oposição, mas sua influência é onipresente no mundo islâmico. A heterogeneidade e a simetria dos três blocos reflete-se na imagem que fazem uns dos outros, tal como transparece nos seus discursos de propaganda. Um sistema de erros do qual se depreende a forte sugestão de que os destinos do mundo estão nas mãos de loucos delirantes. Primeiro, a perspectiva russa-chinesa, hoje ampliada sob a forma do eurasianismo, que será um dos tópicos deste debate, descreve o bloco ocidental como uma expansão mundial do poder nacional americano. B. A expressão materializada da ideologia liberal da sociedade aberta, tal como promulgada eminentemente por Sir Karl Popper. C. A encarnação viva da mentalidade materialista, cientificista e racionalista do iluminismo e, portanto, a inimiga por excelência de toda a espiritualidade tradicional. Segundo, o globalismo ocidental declara não ter outros inimigos senão o terrorismo, que ele não identifica de maneira alguma com o bloco islâmico, mas descreve como resíduo das crenças bárbaras em viés de extinção, e o fundamentalismo, noção em que se misturam indistintamente os porta-vozes ideológicos do terrorismo islâmico e a direita cristã, como se esta fosse aliada daquele e não uma das suas principais vítimas, de modo que o medo do terrorismo islâmico é usado como pretexto para justificar o boicote oficial à religião cristã na Europa e nos Estados Unidos. A Rússia e a China não são apresentadas jamais como possíveis agressores, mas como aliados do Ocidente. A China, na pior das hipóteses, como concorrente comercial. Em suma, a ideologia do globalismo ocidental fala como se personificasse um consenso universal estabelecido, só hostilizado por grupos marginais e religiosos um tanto insanos. Terceiro, o bloco islâmico descreve o seu inimigo ocidental em termos que só revelam sua disposição de odiá-lo, já que ora o apresenta como herdeiro dos antigos cruzados, ora como personificação do materialismo e do hedonismo moderno. A generosa colaboração da Rússia e da China com os grupos terroristas de certa a razão pela qual esses dois países são como o que inexistentes no discurso ideológico islâmico. Contornam-se com isso incompatibilidades teóricas insanáveis. Alguns teóricos do califado alegam que o socialismo, uma vez vitorioso no mundo,
precisará de uma alma, o Islã lhe dará uma. Na mesma medida em que cultiva uma imagem falsa de seus concorrentes, cada um dos blocos projeta também uma imagem falsa de si mesmo, deixando de lado, por enquanto, as fantasias projetivas islâmicas e ocidentais. Vejamos as russo-chinesas. O bloco russo-chinês apresenta-se como aliado dos Estados Unidos na luta contra o terrorismo, ao mesmo tempo que fornece armas e toda a sorte de ajuda a praticamente todas as organizações terroristas do mundo, e aos regimes anti-americanos do Irã, da Venezuela, etc., e espalha, até por meio de altos funcionários, a lenda de que o atentado ao World Trade Center foi obra do governo americano. A Rússia queixa-se de ter sido corrompida pelas reformas liberais de Boris Yeltsin, de inspiração americana, como se antes delas vivesse num templo de pureza e não na podridão sem fim do regime comunista. O governo soviético, convém lembrar, viveu essencialmente do roubo e da extorsão por 60 anos, sem jamais ter de prestar contas, e corrompeu a população mediante o hábito institucionalizado das propinas, das trocas de favores, do tráfico de influência, sem os quais a máquina estatal simplesmente não funcionava. Quando seus bens foram rateados após a dissolução oficial do regime, os benefícios foram os próprios membros da nomenclatura, que se transformaram em bilionários da noite para o dia, sem cortar os laços que os uniam ao velho aparato estatal, especialmente a KGB. Não existe isso de ex-KGB, confessou Putin. Imaginem o que teria acontecido na Alemanha após a Segunda Guerra se os vencedores, em vez de perseguir e castigar os próceres do regime antigo, os tivessem premiado com o acesso aos bens do Estado NS. Foi exatamente o que aconteceu na Rússia. Tão logo dissolvida oficialmente a URSS, seus agentes de influência na Europa e nos EUA se mobilizaram numa bem-sucedida operação para bloquear toda investigação dos crimes soviéticos. Ninguém foi punido pelo assassinato de pelo menos dezenas de milhões de civis e pela criação da mais eficiente máquina de terror estatal que a humanidade já conheceu. Ao contrário, o caos e a corrupção que se seguiram ao desmantelamento do Estado soviético não foram causados pelo novo sistema de livre imprensa, mas pelo fato de que os primeiros a beneficiar-se dele foram os senhores do antigo regime, uma horda de ladrões e assassinos, como jamais se viu em qualquer país civilizado. Mas ainda, ao choramingar que foi corrompida pelo capitalismo americano, a Rússia esquece que foi ela que o corrompeu. Desde a década de 30, o governo Stalin, consciente de que a força da América residia no seu patriotismo, na sua consciência ética e na sua religião, desencadeou uma gigantesca operação destinada, nas palavras do seu executor principal, Willy Manzenberg, a corromper o Ocidente de tal modo que ele vai acabar fedendo. Compra de consciências, envolvendo de altos funcionários em espionagem e negócios escusos. Intensas campanhas de propaganda para debilitar as crenças morais da população e infiltração generalizada no sistema educacional acabaram por dar resultados, sobretudo a partir da década de 60, modificando radicalmente a sociedade americana ao ponto de torná-la irreconhecível. Foi também a ação soviética que deu dimensões planetárias ao tráfico de drogas, desde os anos 50. A história está bem documentada em Red Cocaine, Joseph D. Douglas. Quando a Rússia choraminga que após a queda do comunismo foi invadida pela cultura das drogas, ela colhe apenas o que semeou. Nada dessa vasta ação corruptora é coisa do passado. Hoje em dia, há mais agentes russos nos Estados Unidos do que no tempo da Guerra Fria. A China, bem alimentada por investimentos americanos, dá provas de que a aparenta liberalização de sua economia foi apenas uma fachada para a manutenção do seu regime totalitário, cada vez mais sólido e aparentemente indestrutível. Quanto à posição dos Estados Unidos no quadro mundial, vejamos primeiro como o professor Dugin a descreve e depois como ela é na realidade. Segundo a doutrina eurasiana, os Estados Unidos definem-se como a encarnação por excelência do globalismo liberal. O liberalismo, tal como o professor Dugin o enxerga no rosto da América, é em essência o da sociedade aberta promulgada por Sir Karl Popper. Eis como o professor Dugin resume a ideia liberal. Para compreender a coerência filosófica da ideologia nacional bolchevique, é absolutamente necessário ler o livro fundamental do Karl Popper, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos.
Popper desenvolveu uma tipologia fundamental para o nosso assunto. Segundo ele, a história da humanidade e a história das ideias se dividem em duas metades, desiguais, aliás. De um lado, há os partidários da sociedade aberta, que representa, ao seu ver, a forma de existência normal dos indivíduos racionais. Assim são para ele todos os homens, que baseiam sua conduta no cálculo e na vontade pessoal supostamente livre. O conjunto de tais indivíduos deve, logicamente, formar a sociedade aberta, essencialmente não totalitária, dado que nela falta qualquer ideia unificadora ou sistema de valores de caráter coletivista, supra-individual ou não individual. A sociedade aberta é aberta precisamente pela razão de que ela ignora todas as teleologias, todos os absolutos, todas as diferenças tipicológicas estabelecidas, portanto ignora todos os limites que emanam do domínio não individual e não racional, suprarracional, ararracional ou irracional, este último termo sendo mais frequente em Popper. Do outro lado, há o campo ideológico dos inimigos da sociedade aberta, onde Popper inclui Heráclito, Platão, Aristóteles, os escolásticos, assim como a filosofia alemã de Schelling, de Fichte e, sobretudo, de Hegel, Marx e Karl Popper. Karl Popper mostra a unidade essencial de suas abordagens e discerne a estrutura de sua Weltanschauung comum, cujos traços característicos são a negação do valor intrínseco do indivíduo, donde decorre o desprezo pelo racionalismo autônomo, e a tendência à submissão do indivíduo e da sua razão aos valores não individuais e não racionais, o que desemboca sempre, e falsamente segundo Popper, na apologia da ditadura e do totalitarismo político. Os nacionais bolcheviques aceitam absolutamente e sem reservas a visão dualista de Popper e estão totalmente de acordo com a sua classificação, mas, em contrapartida, consideram-se eles próprios inimigos convictos da sociedade aberta. Eles rejeitam de uma maneira absoluta a sociedade aberta, em seus fundamentos filosóficos, isto é, o primeiro do indivíduo, o valor do pensamento racional, o liberalismo social progressivo, a democracia igualitarista numérica atômica, a crítica livre, a Weltanschauung cartesiana kantiana. Agora, o globalismo. Hoje em dia é evidente que o Estado mundial concebido como mercado mundial não é uma perspectiva longínqua ou quimérica, porque aquela doutrina liberal de Karl Popper vem se tornando pouco a pouco a ideia governante da nossa civilização, e isso pressupõe a destruição final das nações enquanto os vestígios da época passada, enquanto último obstáculo à expansão irresistível do mundialismo. A doutrina mundialismo é a expressão perfeita e acabada do modelo da sociedade aberta. O globalismo liberal é, portanto, o projeto em curso que visa implantar em todo o mundo o modelo da sociedade aberta popperiana, destruir no caminho necessariamente as soberanias nacionais e todo o princípio metafísico ou moral que se pretende superior à racionalidade individual. É o fim das nações e de toda a espiritualidade tradicional, as primeiras substituídas por uma administração mundial científica tecnocrática, a segunda pela mescla do cientificismo, materialismo e subjetivismo relativista, que inspira as elites globalistas do Ocidente, sendo os Estados Unidos o principal foco irradiador desse projeto, e a Rússia o principal foco da resistência por motivos que veremos mais tarde. O choque é inevitável. Fiz questão de reproduzir com certo detalhe a opinião do meu oponente, porque, embora não a considere falsa no que diz respeito à mentalidade das elites globalistas, realmente inspiradas em ideias popperianas, posso provar, sem grande margem de erro, que, primeiro, a descrição não se aplica de qualquer maneira aos Estados Unidos, nação onde o popperianismo é um enxerto recente, sem raízes locais e totalmente hostil às tradições americanas. Segundo, os Estados Unidos não são o centro de comando do projeto globalista, mas ao contrário, são sua vítima prioritária marcada para morrer. Terceiro, a elite globalista não é inimiga da Rússia, da China ou dos países islâmicos virtualmente associados ao projeto eurasiano, mas ao contrário, sua colaboradora e cúmplice no empenho de destruir a soberania, o poderio político-militar e a economia dos Estados Unidos. Longe de favorecer o capitalismo da livre imprensa, o projeto globalista tem dado mão forte a políticas estatistas e controladoras por toda parte, não diferindo nisso do intervencionismo propagado pelos eurasianos. O globalismo só é liberal no sentido local, que o termo tem nos Estados Unidos como sinônimo de esquerdista.
O projeto globalista é herdeiro direto e continuador do socialismo fabiano, o tradicional aliado dos comunistas. A própria ideologia popperiana não é liberal capitalista, no sentido do liberalismo clássico, mas antes de tudo uma abordagem experimental da engenharia social. Quinto, o eurasianismo se volta contra a sociedade aberta popperiana, enquanto um modelo ideológico abstrato, mas como ao mesmo tempo o eurasianismo por seu lado não é só um modelo ideológico abstrato, e sim uma estratégia geopolítica. É claro que ele atira na ideologia popperiana para acertar por trás dela um poder nacional determinado, o dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com a ideologia popperiana, e dela só pode esperar o mal. Pior, o nacionalismo americano é uma poderosa resistência cristã às ambições globalistas, que vem tentando se apossar do país para destruí-lo como potência autônoma e usá-la como instrumento de seus próprios planos essencialmente antinacionais. A destruição do poder americano removerá do caminho o último obstáculo ponderável à instauração do governo mundial. Aí só restará a partilha dos despojos entre os três esquemas globalistas, ocidental, russo, chinês e islâmico. Sexto, a Rússia não é de maneira alguma a fortaleza da espiritualidade e da tradição, incumbida por mandato celeste de castigar, na pele dos Estados Unidos, os pecados do Ocidente, materialista e moral, é hoje, como no tempo de Stalin, um antro de corrupção e maldade como jamais se viu, empenhado, como anunciou a profecia de Fátima, em espalhar os seus erros pelo mundo. Observa-se que essa profecia nunca se referiu ao comunismo em especial, mas aos erros da Rússia, de modo genérico, e anunciou que a disseminação desses erros, com todo o cortejo de desgraças e sofrimentos que acarretara, só cessaria caso o Papa e todos os bispos católicos do mundo realizassem o rito de consagração da Rússia. Como esse rito jamais foi realizado, não existe a menor razão para não enxergar no projeto eurasiano uma segunda onda de um upgrade dos erros da Rússia, o anúncio de uma catástrofe de proporções incalculáveis. Sétimo, se hoje a Rússia, pela boca do professor Dugin, se apresenta ao mundo como a portadora da grande mensagem espiritual salvadora, é preciso lembrar que ela já o fez duas vezes. No século XIX, todos os pensadores da linha eslavófila, como Dostoiévski, Soloviev e Leontiev, enxergavam o Ocidente como a fonte de todos os males e anunciavam que no século seguinte a Rússia iria ensinar ao mundo o verdadeiro cristianismo. O que se viu foi que toda essa arrogância espiritual foi impotente para deter o avanço do materialismo comunista na própria Rússia. O comunismo russo prometeu trazer ao mundo uma era de paz, prosperidade e liberdade acima dos mais belos sonhos das gerações passadas. Tudo o que conseguiu fazer foi criar um inferno totalitário que nem Átila ou Gengis Khan poderiam ter vislumbrado em pesadelo. Seria ótimo se cada país aprendesse a curar seus próprios males antes de se fazer de salvador da humanidade. A Rússia de Alexander Dugin parece ter tirado de seus crimes e fracassos a lição oposta.